Porque o Nate de Euphoria preferiu ficar com a Cassie e não com a Mad. Euphoria chegou ao fim, já faz umas semanas que a série foi oficialmente finalizada e teve vários acontecimentos bafônicos. A dúvida que paira na mente, por que o Nate preferiu ficar com a Cassie, optou por ficar com a Cassie ao invés da Mad. E algumas pessoas tiram várias conclusões e falam que ele realmente se apaixonou perdidamente, loucamente pela Cassie. Mas se você assistir a série com um olhar crítico, um olhar analítico, você vai ver que não foi bem isso que aconteceu. Euphoria é uma série bastante problemática, ela relata ali vários jovens passando por vários problemas e eu cheguei à conclusão, depois de assistir todas as temporadas, que Euphoria retrata traição. Euphoria não é uma série que fala somente de drogas, fala também muito sobre traição. Se você analisar bem, todos os personagens dessa série, eles foram traídos de uma forma ou de outra, e no final, né, a gente tem ali todo o simbolismo da cobra e tudo mais. Primeiro ponto, a série, ela retrata muito e fala muito sobre traição. Mas vamos para o que interessa, que é de fato o relacionamento abusivo e tóxico da Nate com a Cassie. Vamos começar do começo? Vamos começar com a Mad primeiro, porque o relacionamento tóxico primeiro ali que aparece pra gente é com a Mad. O Nate, ele é uma pessoa extremamente problemática em vários aspectos diferentes e boa parte de toda a problematização do personagem é culpa do pai dele, né? Porque o Nate, ele incorpora essa coisa de macho alfa por medo de ficar igual o pai dele, né? Que o pai dele, ele é meio enrustido, se a gente pode falar assim. Ele passou por muita coisa na juventude, ele se descobriu e tudo mais, só que aí a mãe do Nate tinha engravidado, então ele teve que ficar com ela e viver ali uma farsa, sendo que na realidade ele gostava de garotos. Ou seja, ele vive ali uma problemática muito difícil, mas o ponto-chave ali que afeta diretamente o Nate, no caso ele trai a mãe do Nate, ele grava pra ele assistir mais tarde, e o Nate tem acesso a isso ainda criança. Então aí a gente já começa a problemática do Nate bem aí, com muito medo de se tornar como o pai dele, com muitas dúvidas sobre a própria sexualidade, enfim. Acaba com a cabeça ali da criança e cresce e se torna o Nate que a gente conhece. Ali a gente tem a Mad. A Mad, gente, ela tem um relacionamento ali com o Nate, né, desde quando eles eram jovens. E o que que acontece? A Mad, ela tem também essa problemática, não saber ao certo o que é certo. Sabe, quando você vive um relacionamento tóxico e abusivo e você não se dá conta que é tóxico e abusivo, ou até você se dá conta, mas você não consegue fazer nada referente a isso. A Mad é totalmente dependente emocional no Nate e ele se aproveita muito disso. Mas, mesmo sendo dependente emocional nele, tem uma característica na Mad que é bem interessante. Mesmo ela tendo essa dependência nele, ela continua tendo opinião, ela continua tendo voz e algumas coisas ali ela não deixa passar, né? A Mad é muito assim, é muito afrontosa, debochada e é um perfil bem característico, porque ao mesmo tempo que ela é submissa ali com o Nate, porque ele agride ela, ele grita com ela, ele faz o que ele quer com ela, ela deixa. Ela também tem aquela autoridade onde ela toda hora tá questionando ele, toda hora ela tá querendo que ele seja uma pessoa melhor, toda hora ela tá ali tentando que ele mude, e coisas que incomodam ela fala, e mesmo que ela volte atrás depois, ela tem essa voz, né? E isso é uma coisa que incomoda muito o Nate, não só o Nate, mas a família do Nate. Na segunda temporada fica bem claro que a família do Nate não gosta da Mad, e não é aquela coisa que eles apoiam, muito pelo contrário. Isso fica bem característico em uma cena muito bacana que a gente tem, onde o pai do Nate sai de casa, ele surta e sai de casa. Uma conversa da mãe do Nate com o Nate, onde ela diz que não gosta da Mad e que prefere que ele fique com a Cassie. Nessa altura ele já estava ficando com a Cassie ali, mas ela diz em alto e bom tom que prefere a Cassie. Isso é muito importante, tá? Guarda essa informação, porque nessa mesma discussão a mãe do Nate estava alfinetando ele
menosprezando ele, dizendo que mesmo o pai dele sendo horrível, ele conseguia ser pior que o pai dele. Ou seja, nisso a gente tem os próximos acontecimentos. E agora a gente vai relatar um pouquinho do relacionamento do Nate com a Cassie desde o começo. O começo ali, gente, é caótico, né? Eles se encontram na conveniência, aquela coisa. E ele tá brigado com a Maddie. A Cassie tá brigada com a irmã dela. Ele oferece uma carona, ela aceita a carona. Do nada ela começa a se mostrar pra ele ali no carro. Ele começa a se mostrar pra ela ali no carro também, acelerando o carro, sabe? Como se ele fosse ali um piloto de corrida. E ela fica toda cabelos esvoaçantes e ela mostra a calcinha. E eles começam a se pegar no banheiro da festa de Ano Novo, onde a Maddie está presente. Vamos lá, eles estão se pegando no banheiro, se pegando mesmo, se é que vocês me entendem. E a Maddie chega pra usar o banheiro, ela começa a bater na porta, falar que quer usar o banheiro e tudo mais. E eles entram em choque. Eles não, a Cassie entra em choque. Ela começa a chorar, igual uma desgraçada. E eles fazem ali toda uma encenação e eles escapam. Mas nessa cena, eles escapam porque a Maddie é egoísta, tá bom? O que acontece? A Cassie se esconde ali no banheiro, na banheira que tem dentro do banheiro. Um rapaz que tava querendo cantar a Maddie, ele entra atrás, ela usa o banheiro, depois ele entra lá e fala pra eles fumarem um beckzinho. E ela aceita e depois ele fala pra ela: nossa, tem uma garota na banheira, desmaiada. Que no caso era a Cassie. Ela não tava desmaiada, ela tava fingindo. A Maddie tivesse olhado, o restante da temporada não teria acontecido. Mas ela não olha. Ela não se importa e ela segue a vida ali como se nada estivesse acontecendo. Depois de um bom tempo, a Cassie consegue sair dali e fica totalmente em choque. Depois disso, o Nate, ele é espancado pelo Fesco. Todo mundo ali se junta pra levar ele no hospital, né? E aí ele começa a imaginar uma vida com a Cassie, uma vida perfeita, com filhos, casamento e escambau todo com a Cassie. E ele começa a dizer assim que quer formar uma família com a Cassie e que a Cassie é perfeita. E quem tá assistindo fica tipo: mas o que acontece nessa cena? Ele imagina, né? Porque a Cassie é uma menina idealizada, né? A Cassie é a famosa garota padrão, loira dos olhos azuis, submissa, sabe? Medrosa, carente, dependente emocional, sem voz. Ela é tudo o que o Nate sempre sonhou, no mau sentido. Não é no bom sentido. Ela é tudo que o Nate sempre sonha. Porque o Nate, ele é um cara controlador. Ele é um cara que ele pega os traumas dele e ele desconta nas outras pessoas. Como se as outras pessoas tivessem culpa da vida dele ser uma merda. E é isso que ele faz. E com a Maddie, ele consegue fazer isso? Consegue. Só que ele passa por vários problemas ali. Porque a Maddie, ela tem uma voz, né? Ela não é totalmente calada, submissa, como a Cassie. Sem falar que a Cassie é extremamente carente. Tudo que a Cassie quer é um macho que goste dela, porque ela precisa dessa validação masculina, ela precisa desse negócio de ai, eu tenho um macho que me ama, ela precisa disso. Ela não se importa se vai ser o namorado da amiga dela, se vai ser o namorado da irmã dela, se vai ser o namorado da mãe dela. Dane-se, se há um macho que dê um mínimo de atenção pra ela, ela está querendo. E é basicamente isso que acontece, porque depois disso, eles continuam se pegando às escondidas. O Nate até tenta terminar esse relacionamento bem tóxico e começa a conversar novamente com a Maddie, mas a Cassie não aceita esse término. E aí eles continuam se pegando porque a Cassie não aceita. E, gente, assim, a Cassie era uma personagem extremamente problemática, tá? É uma personagem que eu não sou muito fã. Imagina você ter uma amiga como a Cassie. A Cassie, ela tem toda a problemática dela também. Só que não justifica, gente. Olha, não justifica, tá bom? E aí nós temos a cena icônica onde a Maddie descobre, através da Rue, tudo o que tá acontecendo entre eles ali. E ela fica muito puta, só que o que mais marca ali é que ela fala, tipo assim, cara, eu nunca teria feito isso com você, sabe? É uma frase assim que pesa, gente, sabe? Não pra Cassie, a Cassie não se importou não, mas quem tá assistindo ali pesa.
E ela fica muito puta, e todo mundo fica muito puto. E só que a Cassie não se importa, porque a Cassie quer que o Nate goste dela. E foda-se a Mad. E aí depois disso, tudo fica um caos, uma merda. A irmã da Cassie, Alexi, ela fala muitas verdades, muitas boas verdades pra Cassie, mas a Cassie tá presa na ilusão, no mundinho dela, onde ela quer ser amada, porque ela também merece ser amada, não importa se é o namorado da melhor amiga dela. Isso é só um detalhe. O Nate tem a brilhante ideia de chamar a Cassie pra morar com ele. Por quê? Isso acontece ali no contexto. No mesmo episódio, onde a mãe dele diz que prefere a Cassie. E aí, quando ele chama a Cassie pra morar com ele e ela vai até lá, a gente vê uma cena onde a mãe dele tá olhando, tipo, com uma aprovação. Entendeu? Isso é muito importante, guarda isso também. Lembrando que na primeira temporada a gente também teve esse negócio, porque quando o McKay ainda estava com a Cassie naquela cena do parque, onde o pai dele estava montando aquela barraquinha e tudo mais, a Cassie aparece lá com o McKay e ele diz que aquilo ali era uma garota de verdade, aquilo ali é uma mulher. Entendeu? Tipo, como se o Nate tivesse que arrumar uma daquela. E o que acontece? O Nate, ele precisa dessa aprovação. Guarda isso que a gente vai ter mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ele continua com o relacionamento bem tóxico dele com a Cassie. Só que, como eu falei, a Cassie, ela não se importa. A Cassie, ela quer ser submissa. Ela quer ser a esposa do lar. Ela quer ser mandada. Isso não é um problema pra ela. Pra Mad, isso era um problema. Apesar dela aceitar todas as merdas que o Nate fazia, era um problema pra ela. Eles viviam discutindo e brigando. Com a Cassie não tem isso, porque a Cassie não se importa. Ela, muito pelo contrário, ela até gosta de ser submissa, carente, e o Nate controlar o que ela veste, o que ela come. Tem até uma cena onde ela fala isso pra ele, que ele pode controlar ela da maneira que ele quiser. Então não é um problema. Isso acontece por quê? Porque a Cassie tem o trauma do pai, né? Então ela procura nos homens o amor que ela não teve no pai dela. Que continua sendo extremamente problemático. E o Nate, ele se aproveita disso. Então não é que ele ama loucamente a Cassie, não. É fácil ficar com a Cassie. A Cassie é um troféu a ser exibido. E além de ser um troféu, a mãe e o pai dele aprovam. Na cena do casamento, na terceira temporada, onde a Cassie e o Nate se casam, ali a gente vê nitidamente isso. O Nate não é um cara que se importa muito, que se preocupa muito com a Cassie. Porque, como eu falei, ele tá com ela por status. Por status e por aprovação da própria família dele. Aprovação da sociedade e dos pais dele. É por isso que ele tá com a Cassie. E porque é fácil ficar com ela, porque ela não liga dele ser um cara extremamente controlador. É ótimo, ou seja, eles se entendem ali na loucura deles. Eles se gostam ali da maneira deles. Na cena do casamento, a gente tem discurso do pai e da mãe dele, onde eles falam o quanto eles ficam felizes e maravilhados dele estar se casando com a Cassie. E a mãe dele, novamente, ela alfineta a Mad, dizendo que, é triste quando o filho da gente traz uma vagabunda pra casa e a gente tem que aceitar mesmo a gente não querendo, mas graças a Deus ele conheceu a Cassie. Será mesmo que foi graças a Deus? Ele fica extremamente feliz com essa aprovação. É tudo que ele sempre quis, tudo que o Nate sempre quis é a aprovação do pai e da mãe dele. E a Cassie traz isso. A Cassie é o troféu do Nate. Ele não tá com ela porque ele ama ela, porque nas próximas cenas após o casamento, nos próximos episódios, a gente vê que ele não se importa dela gravar conteúdo com outras pessoas, dela ficar com outros caras, contanto que ela traga dinheiro pra casa, tá tudo certo. E a gente sabe muito bem que o Nate não é um cara tranquilo, um cara de boa, até porque ele quase matou um cara na primeira temporada por causa da Mad, porque ela disse que supostamente esse cara teria abusado dela. E ele foi lá e ele quase matou o cara e o cara ainda foi preso por algo que ele tinha feito. Ou seja, o Nate não ia ficar super tranquilo, feliz e de boa. Porém, pra quem gosta de romantizar, tem uma cena ali específica onde o Nate, né, ele diz que a Cassie desperta o melhor nele e a Mad despertava o pior nele. Ou seja, né,
Quem quer acreditar que é um lindo romance, acredite, mas os fatos estão aí. Então, respondendo a pergunta aqui de uma forma bem geral, ele encontrou na Cassie tudo que ele sempre quis que a Maddie fosse. A Maddie, na concepção do Nate, deveria ser submissa, aceitar tudo que ele fazia, não ter voz, não discutir, que é exatamente o que a Cassie faz. Se bem que na terceira temporada a Cassie acaba mostrando as garrinhas, mas é mais por bens materiais e tudo mais. A Cassie, ela queria uma vida de luxo, uma vida perfeita, onde ela tivesse um homem que amasse ela, muito dinheiro, riquezas. Esse é o sonho de consumo da Cassie. Tudo que ela sempre sonhou, tudo que ela sempre quis. O Nate até consegue proporcionar isso pra ela, mas com agiotas, e o final do Nate é extremamente trágico, mas não só trágico, é bastante simbólico. O Nate é morto por uma cobra. A cobra entra lá, onde ele tá soterrado, ela mata ele com várias mordidas e várias picadas. Isso é muito simbólico, por quê? Porque o Nate traiu a Maddie, entendeu? E não foi algo que ele carregou culpa, remorso, não. Ele simplesmente seguiu com a vida, e sendo que ele tinha destruído a vida da Maddie. Mas não só a Maddie, como eu falei, essa morte do Nate é muito simbólica. Ela não representa só ele ter ficado com a Cassie e ter feito o que fez com a Maddie. Representa todos os personagens, tudo que aconteceu, porque todos os personagens ali foram traídos de alguma forma, tanto em amizade, familiar, relacionamento. Isso aconteceu com praticamente todo mundo ali, os personagens principais da série. Só pra concluir, eu não achei legal ou bacana a Maddie ter voltado a ser amiga da Cassie. Muito pelo contrário, tá? Eu achei péssimo. Eu acho que a Cassie, ela deveria terminar a série sozinha, completamente sozinha. Ela não aprendeu nada com o que ela viveu, porque na primeira oportunidade de ferrar com a Maddie, ela ia ferrar de novo. Eu acredito que o Nate, ele ficou com a Cassie, porque era muito mais fácil pra ele, né, na concepção ali, do jeito dele. Ele não ia mudar, ele não ia ser uma pessoa melhor, não. Tanto que a Maddie vivia dizendo que queria que ele mudasse por ela, e ele nunca ia mudar por ela, nem por ninguém. Porque o Nate é um tipo de pessoa que ele usa os traumas dele contra as outras pessoas. Então ele não ia mudar, ficar melhor. Não, isso não ia acontecer. O que ele precisava era de uma pessoa, vulgo Cassie, que aceitasse esse jeito controlador, obsessivo, estranho, psicótico dele, fosse submissa, ele pudesse fazer o que ele quisesse, e a pessoa não ia ficar enchendo o saco, não ia ficar querendo que ele fosse melhor. E é isso que ele queria. Então ele encontrou na Cassie o que ele precisava, né? A pessoa que ele precisava, a pessoa que ele queria que a Maddie fosse, e uma pessoa com que a sociedade e os pais dele olhassem e sentissem orgulho dele. É por esse motivo que ele ficou com a Cassie e não com a Maddie. Se você concorda comigo, comenta aqui nos comentários. Se você acha que não tem nada a ver, eu também estou aberta, tá bom? A opiniões diferentes, porém eu assisti a série muito atentamente, as 3 temporadas. É isso que eu concluí, gente. Eu não consegui interpretar de outra maneira. Até porque tem uma cena também que eu esqueci de falar, um adereço. Esqueci de falar também, e é onde o Nate, ele diz pra Jules, no dia do casamento, a gente ama quem a gente ama. E nessa frase ele quer dizer o quê? Que o amor, ele é uma escolha. A gente escolhe quem a gente quer amar, entendeu? Eu sei que parece que ele quis dizer o contrário, parece que ele quis dizer, que o amor não se escolhe, mas não, ele quis dizer o inverso. Ele quis dizer que escolheu a Cassie ao invés da Maddie porque era melhor pra ele, pra família dele, pra sociedade. É isso, o Nate, ele queria ser o cara bem sucedido, o fodão, o top, entendeu? Esse era o sonho da vida dele. E a Cassie era a mulher perfeita pra isso, porque a Cassie não queria muita coisa, não queria sucesso, não queria nada. A Cassie queria um macho que gostasse dela e que provesse as coisas pra ela. Ela queria um provedor. Apenas isso. Mas eles se gostavam na bagunça deles, obviamente. Eu acredito, assim, fielmente que eles se gostavam ali na bagunça deles, no jeito estranho deles. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Um beijo e tchau.